Irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante essa semana. Eu sei que o pastor Leandro já usou essa situação como exemplo, falando a respeito de amar ao próximo, falando pra gente que a gente está sendo filmado. E eu queria lembrar com você um pouco desse episódio que todos nós ficamos chocados, que foi a pessoa do desembargador sendo extremamente rude, arrogante com os guardas municipais no cumprimento do dever. É triste ver essa postura muito ruim para nós, percebermos tanta arrogância na vida de alguém. Eu acho que todos nós, em algum momento, nos deparamos com pessoas que usaram as seguintes frases: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe de quem eu sou neto? Você sabe de quem eu sou irmão? E por aí vai. E eu entendo que humildade, sem muitos rodeios, é a ausência do orgulho. É aquela forma simples que você tem de ser e de tratar a todos, sabendo qual é o seu lugar e sabendo que nós não devemos tratar ninguém de maneira arrogante, como se fôssemos melhores do que alguém. E toda essa situação me fez lembrar de Mateus 5,5, que diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E quando eu li esse texto, eu lembrei da história de uma figura a quem eu amo muito. Eu gosto muito de ler as histórias bíblicas novamente e meu coração foi levado a pensar na figura de José. José era o filho preferido de Jacó, com a mulher a quem ele amava, que era Raquel. Ele era o 11º filho, filho da velhice de Jacó. E a história dele se constrói de uma maneira muito linda. E nós podemos tirar inúmeras lições da vida de José, e muitos falam sobre a fidelidade, sobre ele não se corromper, sobre a seriedade dele, mas eu vejo na vida de José essa humildade. Eu vejo na vida dele alguém que soube ser quem era, sem ser afetado pelo ambiente. Eu penso em José na cova, eu penso em José na cadeia, eu penso em José na casa de Potifar, eu penso em José como governador do Egito, mas alguém que se manteve e esteve dentro de uma condição de humildade. Tem um texto em Provérbios 16, de 18 a 20, que diz o seguinte: a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Mais vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade. Ditoso quem confia no Senhor. Claramente, irmãos, humildade é sobre quem nós somos e não sobre o ambiente onde nós estamos. Quem nós somos muda o ambiente onde estamos. Porque quando nós olhamos para a vida de José e nós o vemos em várias partes da história dele, nós vemos que o Senhor estava com ele. E aonde ele estava, e o exemplo disso é que ele foi levado como escravo para a casa de Potifar. Em Gênesis 39, 2 diz o seguinte: vendo o seu Senhor, que o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava a sua mão. Ali naquele lugar, via-se na vida de José algo diferente. Via-se que ele tinha algo diferente de todas as outras pessoas, e a ele era dado confiança, a ele era visto a presença de Deus na vida dele. Na cadeia, a mesma coisa. O carcereiro mor, viu que existia algo diferente na vida de José, e ele via que sobre ele estava estendida a benignidade de Deus, como dizia o versículo 21, e por causa disso ele achou graça diante dos olhos do carcereiro. E no versículo 23, o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Existia algo diferente nele, que era a presença de Deus. Ali na cova, enquanto ele devia estar pedindo ajuda pelo que os seus irmãos fizeram com ele, Deus estava com ele. Ali na casa de Potifar, quando ele teve que ter uma postura diante da mulher de Potifar, Deus estava com ele. Na cadeia, Deus estava com ele. Ele tinha um dom, claramente. E esse dom também que ele tinha incomodou e gerou ódio nos seus irmãos. Porque no Gênesis 37, 2 diz o seguinte:
E essa é a preferência que nós vemos a que Jacó tinha por ele. Diz: Israel, que era Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Estava clara a preferência, e por causa dessa preferência, os seus irmãos o odiavam. Mas essa preferência e o dom que ele teve, que levantava cada vez mais o ódio dos seus irmãos, foi também a manifestação do dom de Deus quando ele precisou interpretar sonhos. Quando ele precisou ser a voz de Deus na vida daquele padeiro e na vida daquele copeiro. E por causa deles, no momento em que o faraó precisou de uma interpretação, aquele homem lembrou de quem era José. E José foi para o palácio. E da mesma forma como viam algo diferente em todos os lugares, o faraó também viu que existia algo diferente na vida de José. E no capítulo 41, no versículo 39, então disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na hora que ele teve que interpretar os sonhos, e na hora que ele teve que falar a respeito do que estava acontecendo na vida dessas pessoas, todas as vezes ele fez referência a Deus. Todas as vezes ele disse que era Deus que traria a interpretação do sonho. Todas as vezes ele estava entendendo que não era um ambiente e que era ele e o Deus que habitava nele que fazia ele ser quem ele era. Irmãos, é sobre nós, é sobre a capacidade que nós temos de sermos sempre humildes em qualquer ambiente. É sobre nós, não importa se estejamos numa cova, numa prisão ou num palácio. Nós revelamos o caráter do Deus que habita em nós através da nossa humildade. Deus, ele ama os humildes, ele rejeita aos soberbos. Toda a soberba é princípio de trevas. Toda a soberba e arrogância é o lugar onde Satanás habita. Nós, como cristãos, devemos ser prontos a ter um coração humilde, a ter um coração sincero diante de Deus, a buscar de Deus uma forma de viver que não seja influenciada por nada além de que o Senhor nas nossas vidas. Irmãos, não importa o ambiente que nós estivermos, importa como nós estamos nos referindo às pessoas, como nós tratamos a cada um, e assim nós revelamos o caráter de Deus. Eu peço ao Senhor que Ele possa nos instruir, porque se José chegou a ser o governador do Egito, é exatamente o que Mateus 5 fala para nós, que aquele que é o bem-aventurado e que é humilde, é ele que vai herdar a terra. E ele pôde usar de misericórdia, ele pôde salvar a vida da sua família que lhe fez mal, porque ele manteve o seu coração humilde. Eu ainda coloco para você a seguinte coisa: nós devemos dar muito graças a Deus quando alguém aponta para nós os nossos erros. E uma das características de alguém que é humilde é poder ouvir sem refutar. O humilde tem um coração ensinável. O humilde escuta e aprende. O humilde não é aquele que fala: eu já sei, não precisa falar, não quero ouvir. Nós temos que ter um coração pronto a ouvir. E a última coisa é que o humilde, ele quer sempre ver aquele que está do seu lado bem e melhor. Ele nunca busca para si, ele sempre busca servir para fazer da vida do outro algo melhor. Assim foi na vida dele. Em todo lugar que ele esteve, Deus estava com ele. E em todo lugar que ele esteve, ele prosperou a vida daqueles que estavam com ele. Que sejamos humildes de coração, irmãos. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que o orgulho não seja uma marca nossa, porque como cristãos nós devemos ser humildes, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.